Oi, tudo bem? Meu nome é Cristina Guazi, trabalho como neuropsicanalista, também trabalho como professora, palestrante, mentora, enfim, vários segmentos relacionados com o lado psicológico do ser humano, tá? O que eu quero falar hoje sobre mães narcisistas e a invasão de privacidade. Vamos lá. Não é que esse termo mães narcisistas já está intrínseco, gente, que não é um narcisismo normal. Seria o narcisismo, não é só aquela coisa do culto a si próprio. Não, são mães perversas, tá? Quando a pessoa falar em mães narcisistas, coloquem na mente de vocês que são mães que são perversas, tá? E a perversidade às vezes não está no fato de a maldade está no subjetivo e não no ataque direto àquela pessoa, tá? Vamos lá. A mãe, quando ela tem uma criança, essa mãe perversa, quando ela tem uma criança. Vamos antes falar um pouquinho sobre mentes perversas para melhorar o segmento aí? Uma pessoa, quando tem uma mente perversa, é uma pessoa que ela se sente mal com ela própria, ela se sente frustrada e não está conseguindo se inserir no mundo como ela gostaria que fosse, no mundo imaginatório dela. Ela tem um ego desproporcional, ela tem medidas mentais totalmente fora do que é considerado normal, tá? São pessoas que sentem prazer e ver o outro sofrer, tá? Vamos lá falar mais um pouquinho. E essas mulheres que já têm essa personalidade perversa, quando elas querem ter uma filha, normalmente, às vezes acontece um acidente de percurso, tiveram aquela filha, ou às vezes, quando elas botam uma filha no mundo, elas percebem que aquelas filhas, elas colocam as filhas como se fosse uma extensão do corpo delas, ou seja, quando é como se fosse um espelho delas, elas projetam tudo de ruim que elas têm dentro da cabeça delas, elas projetam em cima daquela criança, daquela filha, ou seja, aqueles gatilhos que a própria mãe já tem dela se sentir mal com ela própria, ela projeta em cima daquela filha, né? Para vocês entenderem como é que mais ou menos o funcionamento, para vocês virem a estar conseguindo conviver um pouquinho até conseguir sair dessa situação toda, né? Nisso que essa mãe se vê como esse processo de que a mãe é uma extensão, quando essas mães têm essas crianças, principalmente as filhas, por quê? A mãe sendo uma mulher, ela projeta tudo que ela tem de insatisfação na vida dela e na personalidade dela, que ela não sabe se está se entendendo ali no mundo como uma pessoa sadia, saudável, né? Ela joga toda essa projeção em cima daquela criança, daquela filha, principalmente quando são filhas mulheres, tá? Então ela bota toda aquela frustração naquela criança. Vamos lá. De repente aquela mãe, ela queria ter casado com um homem na igreja. Só que de repente ela conseguiu se casar, mas não casou na igreja. E de repente ela tem aquela filha e ela começa a falar de uma forma indireta: casamento não é legal, casar na igreja não é bonito, é uma besteira, tal. Mas de repente aquela criança, aquela menina quer se casar numa igreja. O que acontece? Quando lá na frente essa mãe, essa criança, essa moça vai se casar na igreja, o que a mãe faz? Ela faz de tudo para sabotar essa filha que tenta casar na igreja. Gente, por que eu tô falando isso? Cada mãe age de uma maneira para sabotar uma filha, tá? Não são todas iguais. Por que o tema foi invasão de privacidade? Porque essas mães, elas invadem as privacidades da filha para ver como a filha está vivendo. Por que elas querem saber tanto da vida dessas filhas? Porque elas projetam a vida de si próprias, daquela mãe perversa, em cima da mãe daquela filha. Desculpa, em cima daquela criança que é filha dela, né? Que já não é mais uma criança, já está maior. Então ela começa a vasculhar
tudo daquela filha, tudo que vocês possam imaginar. Eu tô com uma paciente que a gente teve consulta hoje e isso me deu para eu estar fazendo essa live aqui, né? Então ela falou, Cristina, minha mãe, quando eu saio de casa, ela vai observar a minha gaveta de calcinha, sutiã e ver como é que tá. E ela falou que teve um casamento para ir, essa minha paciente, e a mãe dela, e a filha comentou com ela e falou assim, mãe, eu tenho que comprar um sutiã para eu ir na festa, no casamento para eu ir. E a mãe falou assim para ela, mas minha filha, esses dias eu vi na tua gaveta que você tá cheia de calcinha e sutiã. Então assim, e essa filha ela não estava com essa percepção que a mãe estava olhando, observando o que estava acontecendo lá no armário dessa filha, né? Sendo que é a filha que lava a roupa dela própria, já é uma adulta, enfim. Então ela começou a se questionar e depois ela começou a observar que a mãe mexia no armário para ver coisas, né? Enfim. E ela nota que sempre que ela vai para o telefone, a mãe fica atrás da porta, fica atrás de algum lugar para estar observando o que aquela filha está falando tanto. Enfim. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque de repente tem muitas filhas de mães que são assim e acha que a mãe, quando a filha é menor, a mãe fala assim, não, mas é que eu fui olhar no teu armário, foi para te observar se tá tudo bem, se você tá precisando de alguma coisa, ela dá uma desculpa. Mas aí, de repente, essa mãe, ela pega e vai falar com os outros. Por quê? Essa mãe, ela precisa estar difamando a filha. Porque lembra a questão da projeção? Na verdade, aquela mãe não está falando mal da filha. Ela está falando mal, está contando para os outros quem ela realmente é. Essa mulher quem ela realmente é. Porque ela projetou tudo de si, de ruim, naquela filha. E às vezes realmente a filha escorrega um pouco na bola. Porque foi criada para dar errado. É um projeto para dar errado. Só que algumas conseguem se superar e dão certo. Conseguem superar tudo e dão certo. Mas está sempre a mãe tentando puxar. Realmente são os piores inimigos que aquela criatura, aquela criança, aquela mulher vai ter na vida dela. Aquela mãe. Enfim, vamos lá. Invasão de privacidade. Por que aquela mãe invade tanto? Porque aquela mãe quer saber o que está acontecendo com a vida da filha. Quer saber para quê? Porque aquela mãe ela não tem uma vida própria dela, uma vida mental que eu estou dizendo. E à medida que essas mães vão envelhecendo, menos tem vida ainda. Por quê? Porque elas não sabem, não têm sabedoria de vida, elas não sabem viver. Porque elas não sabendo viver, elas acham que a filha também não tem que saber viver e nem tem que viver. Então elas ditam ordem, ditam normas, como se o que elas têm na cabeça delas fosse uma verdade absoluta em termos de vida. E não é. A vida daquela criança, daquele ser que se formou, daquela moça, no caso daquela mulher, é de outra maneira. Gente, e tem pais, homens também, que tem essa questão com o filho, também tem. E essa mãe, que é uma mãe perversa, quando ela tem filhos homens também, elas também prejudicam a vida desses filhos. Não tanto quanto filha mulher, mas elas também prejudicam de uma certa maneira a vida desses filhos. E se vocês observarem, ou o filho se torna dependente dessa mãe a ponto, tanto o homem quanto a mulher, tá? Dependente dessa mãe emocionalmente a ponto de não conseguir sair de casa, ou se tornam pessoas muito assim, caem para vícios, caem para mundo da bebida, mundo do descontrole emocional, ficam pessoas assim disfuncionais para o mundo, tá? Ou então elas se tornam pessoas extraordinárias porque superaram uma superação, uma superação para poder sair daquela situação toda, tá? Então, a mãe que faz essa invasão de privacidade, ela faz para poder estar controlando, achando que está controlando aquela filha. Então, se você é uma filha que tem uma mãe assim, cuidado com as coisas que a sua mãe
Cuidado se ela tem acesso à sua casa, às suas coisas. Cuidado com essa questão, porque nunca é uma questão para ajudar. É sempre uma questão para prejudicar lá na frente de alguma maneira, tá, gente? Tá bom? É isso que eu quero dizer. Beijo!